Meus irmãos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quem está contente com Jesus, diga amém. Irmãos, graças a Deus que Deus nos deu esta oportunidade de estarmos encerrando este dia de quinta-feira em sua casa, né? Reunidos, congregados, como igreja do Senhor, dando ao Senhor aquilo que lhe é devido. Durante o dia nós demos de César o que era de César. Aí chega a hora de dar a Deus o que é de Deus, né? Isso era tão sério. Isso era tão sério que para dar o de Deus o que era de Deus, Deus enviava sexta-feira para o povo o maná dobrado para que o dia do Senhor fosse exclusivamente dele e de mais ninguém, né? Então, quando chega o tempo, a hora, o momento, o dia de dar a Deus o que é de Deus, então é necessário empregar todos os esforços possíveis para estar adorando a Deus. Os irmãos concordam com isso ou não? Amém. Graças a Deus. Pode deixar à vontade aí, Maria Alice, olha. Nós iniciamos quinta-feira o estudo sobre servir. O microfone está ótimo, tá? Tá bom mesmo. E nós vamos continuar hoje. Eu estava até de serviço, tive que pagar para não interromper esta série de estudo que eu quero dar aos irmãos. E o que eu vou dizer hoje aqui, na verdade, será partear daquilo que será dito na quinta-feira que vem, né? Quinta-feira que vem vai ser o complemento, a continuação do que eu vou dizer aqui. Eu queria que os irmãos atentassem e se esforçassem, na medida do possível, para a próxima quinta estarmos aqui, se Deus permitir. Então, sendo assim, abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, em seu capítulo de número 17. Aleluia. Lucas 17. Fico feliz pelo esforço de todos aqueles que aqui estão. Tem alguns que não puderam vir porque estão trabalhando, né? Estão no trabalho ainda. 17, a partir do versículo 7. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 7. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: e qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? E não lhe diga antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças a tal servo porque fez o que foi mandado? Creio que não. Assim também vós,
quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos. Vamos ao versículo 10, todos nós lermos aí no telão. 1, 2, 3. Amém. Ainda de pé, diga para alguém que está do seu lado assim, pergunte assim: você, diga aí. Diga, você não, mas diz aqui com autoridade. Alguém está dizendo meio desconfiado. Diga assim: você se sente um servo inútil? Assentai-vos. Aleluia. Irmãos, cadê o JR? Eu queria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta. Nós, na quinta-feira passada, tivemos ali uma introdução do que estamos falando nessas 3 quintas-feiras de fevereiro, que é sobre servir. Dissemos ali que até o próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, ele mesmo disse aos seus discípulos que ele não veio para ser servido, mas para servir. E o Evangelho de Marcos, os evangelhos, eles são representados também por figuras, né? O Evangelho de Marcos é representado por um boi, e um boi é uma figura daquele que sempre é usado para o serviço de alguém, né? Até mesmo para o serviço do arado da terra. E nesta noite eu quero vos falar, irmãos, baseando-me aqui nesta parábola. Jesus está contando essa história não com H, história com R, por se tratar de uma parábola. Esta aqui é uma das muitas parábolas que Jesus contou. O que Jesus estava dizendo aqui, irmãos, era o seguinte. Eu queria que os irmãos entendessem isso. Jesus está dizendo assim, ó: imagine você, irmão Edmar. Imagine você, pastor Nogueira, né? Jesus está dizendo assim: imagine você, Oséias, Osiel, Adson. Você é um proprietário de terra, um fazendeiro, e você compra um escravo, né? E o termo servo aqui, que nós acabamos de ler, no grego, no original que a Bíblia, no Novo Testamento for escrito, é doulos. E doulos, e embora a Bíblia sempre utilize o termo servo, toda vez que a Bíblia diz servo, principalmente no Novo Testamento, ela está tratando de um escravo. Servo, grego, doulos, que quer dizer escravo. O que Jesus está afirmando ou dizendo aqui é o seguinte: se você compra um escravo, você comprou esse escravo para que ele fizesse pelo menos 3 coisas para você. Quantas coisas? Quantas coisas? 3. Primeiro, para que ele cuidasse da lavoura e das plantações. Não se esqueça disso. Segundo, para que ele cuidasse das criações. Terceiro, para que ele preparasse a sua refeição e te servisse.
Primeira coisa, cuidar-se da lavoura, diga plantações. Segundo, diga cuidar das criações. Terceiro, diga assim, para que ele preparasse a minha refeição e me servisse. Então, irmãos, a gente percebe que ele trabalhava, este escravo, este doulos, ele trabalhava tanto no campo, na lavoura, quanto trabalhava também com as criações, como também trabalhava sendo o cozinheiro, ou sendo o seu cozinheiro e te servindo, sendo o seu serviçal, ele seria o seu garçom. Ele era também aquele que te serve, que cuida das suas refeições, não apenas no campo e não apenas nas suas criações, e não apenas dos seus compromissos no que diz respeito à sua vida produtiva, ele cuidava também de você. Se você tem um servo que você comprou ele para fazer a sua refeição, para ele te servir, para ele cuidar do campo, para ele cuidar das criações, ele faz tudo isso, e no final você vai recompensá-lo de uma forma extra, porque ele fez tudo isso? Jesus vai dizer aqui que não. Jesus vai dizer que não, ele não vai ser recompensado por ter feito isso. Porque na verdade ele fez apenas aquilo que foi comprado para fazer. Diga assim, ele fez aquilo que foi comprado para fazer. Algumas coisas têm que serem aqui no texto entendidas, para a gente entender essa parábola. Eu queria que os irmãos atentassem. E não pensar que Jesus, às vezes, lendo esta parábola, a gente pensa que Jesus está sendo radical ou severo demais no ensino que ele está transmitindo. O contexto de servos e escravos que eram comprados era uma cultura comum na época de Jesus, na época do Império Romano. Alguns historiadores acreditam que na época do Império Romano havia mais de 1 milhão de escravos. Quantos? Você que é o fazendeiro que comprou, você naquela época poderia comprar um escravo, um servo, e na época um escravo custava em torno de 30 moedas de prata, conforme Êxodo, capítulo 21, versículo 32, este era o valor por um escravo morto. E conforme Mateus 26, capítulo 14, Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 16, este foi o valor também pelo qual Judas entrega ou vende Jesus aos sacerdotes. Não era, comprar um escravo naquela época não era algo assim caro de se comprar. Era uma cultura comum naquela época e era algo de fácil aquisição. 30 moedas de prata. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Se você comprasse um escravo, um servo, você tinha que pagar o salário dele? Não. Porque, na verdade, quando você comprava um escravo, ele era comprado justamente para trabalhar para você. Ele não era assalariado mensalmente. O que você tinha que fazer por ele, pelo escravo que você comprava, era dar um local para ele morar e sua refeição. Ele não tinha salário, ele apenas era comprado e você cuidava da manutenção dele, e ele era comprado para te servir. Diga assim, um escravo era comprado para me servir. Ele iria te servir para sempre? Não obrigatoriamente. Um escravo, quando você comprava, ele teria que lhe servir por até 6 anos. Quantos anos?
6 anos. No 6º ano, ele tinha que tomar uma decisão. No final do 6º ano, ele tinha que tomar uma decisão. Se ele queria continuar sendo seu escravo, ou se ele queria continuar sendo seu escravo, ou se ele quisesse continuar sendo seu escravo, ele poderia receber uma carta de alforria ou uma carta de liberdade. E ele se tornava alguém livre, para que ele pudesse, a partir de então, trabalhar para si próprio e não mais para você, e não mais para aquele que o havia comprado. Ele era comprado, 6 anos trabalhava para você, e no final do 6º ano, ele escolhia. Se você, aquele que o comprou, tivesse um bom senhor, se esse escravo que foi comprado, ele tivesse um bom senhor, ele poderia escolher se iria continuar sendo seu servo. Se você, o que comprou, talvez tivesse sido um bom senhor para ele, ele poderia então escolher para si a carta de liberdade. Ou melhor, se você não tivesse sido um bom senhor, ele poderia dizer: eu não vou ficar mais com esse senhor não, né? Ele é muito rigoroso, eu vou pegar minha carta de liberdade e partir e tocar a minha vida. E ele tinha esse poder de escolha no 6º ano, e não querer mais servir, ou não querer mais ser seu escravo, e a partir de então ser um cidadão livre. Mas se você, aquele que o comprou, tivesse sido um bom senhor para ele, um senhor generoso, que tivesse tratado ele com educação, com cordialidade, com gentileza, com amor, ele olharia para você e diria o seguinte: eu tenho te servido por 6 anos. O escravo que você comprou no 6º ano chegava para você, irmã Nete, e diria: eu tenho lhe servido por 6 anos. E estes 6 anos foram anos muito bons para mim. Esses 6 anos foram anos em que eu me senti muito bem aqui na casa do meu Senhor. E por estar bem e satisfeito com a forma com que você o tratava, ele resolvia não pedir a carta de liberdade. Ele diria: eu não quero ser livre. Ele diria: eu não quero receber uma carta de liberdade. Ele diria: eu quero continuar te servindo durante todos os dias da minha vida. E como ele oficializava isso? Como ele ia mostrar, demonstrar o que aconteceria quando ele resolvesse servir o seu Senhor a partir dos 6 anos obrigatórios. E como isto se oficializava? Ele passava por um processo que era ter as suas orelhas furadas. Capítulo 21 de Êxodo. E a partir do momento que ele tinha as suas orelhas furadas, o que ele estava dizendo era: até aqui eu te servi porque você me comprou para te servir. Mas a partir daqui, a partir da minha orelha furada, eu quero te servir por amor. Eu quero ser o servo que decidiu estar com o Senhor. Eu quero ser o servo que entendeu que não há prazer melhor do que viver para te servir. Que não há nada mais especial do que viver para te servir. E ele diria assim: enquanto eu viver, enquanto em vida, ou houver vida em mim, ele diria: eu quero viver sendo seu servo. Não quero sair, não quero liberdade. Fura minha orelha, porque eu quero continuar sendo por toda a minha vida o seu servo. E as pessoas que viam ele passando diriam: ali está um servo que resolveu viver toda a sua vida para o seu Senhor. Ele era conhecido de todos. Ali está passando alguém que decidiu servir o seu Senhor por todos os dias da sua vida. E ninguém poderia mais lançar mão dele, porque ele tinha um dono, ele tinha um proprietário, ele tinha um Senhor. Ele resolveu gastar-se por toda a vida servindo ao Senhor que o havia comprado no mercado de escravos.
Uma das expressões que resume isso de uma forma maravilhosa é o Salmo de número 40, verso 6, onde o salmista diz assim: Deus, as minhas orelhas tu afurastes. Onde o salmista diz: Deus, as minhas orelhas tu afurastes. Sou teu servo para sempre, para toda a vida. O que ele estava dizendo para Deus era o seguinte, irmãos: eu decidi que eu não quero viver nenhum dia da minha vida mais se não for para te servir. E o servo indagado continuaria dizendo assim: eu decidi, meu Senhor, que até o último fôlego que eu respirar nos meus pulmões, eu quero declarar que sou teu servo, e que o Senhor é meu Senhor, e que não há prazer maior do que estar em tua casa, que não há prazer maior que estar em tua presença e te servindo por todos os dias da minha vida. Ele continuaria dizendo, irmãos, quando ele resolveu furar a orelha, ele continua dizendo que não há alegria maior do que dizer: eu sou o seu servo, eu sou servo do meu Senhor, eu sou servo do meu Deus. Eu sirvo, ele diria, eu sirvo a ele por amor, eu sirvo a ele não por obrigação, por estar preso a isto, eu sirvo a ele não porque esta é minha única opção que eu tenho, eu sirvo a ele porque eu resolvi viver, não 6 anos da minha vida, mas todos os anos da minha vida para servi-lo. Quem está disposto a servir ele assim? Quem está disposto a ser marcado, a ter a orelha furada, para que todos saibam que a sua vida é para todos os dias servir a Deus, servir ao seu Senhor. Aleluia. Eu sirvo a ele não porque esta é a única opção, mas eu sirvo a ele porque reconheci que não há alegria maior, que não há privilégio maior, que não há motivo maior para viver do que viver para servir ao meu Deus, do que viver para servir o meu Senhor. Ele estaria dizendo, furando a orelha: eu decidi que eu quero servi-lo para sempre. Olha para quem está do seu lado, não é fisicamente, mas espiritualmente, vê se ele tem a orelha furada por Deus. Se ele é um servo que resolveu não servir 6 anos, ou se ele é um servo ou uma serva de Deus que resolveu servir a Deus por todos os dias da sua vida. Para quem serve numa igreja há muito tempo, é fácil diagnosticar isso, né? Para quem serve junto na igreja há muito tempo, é fácil perceber quem tem e quem não tem. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Irmãos, tem alguém aqui com coragem para fazer essa declaração nesta noite, dizendo que está decidido a servir ao seu Senhor para sempre? Se tem alguém, faça que nem o irmão Noel, fique de pé e diga assim: Deus, eu quero te servir para sempre. Aleluia. Este servo estava dizendo: eu quero ser o servo da orelha furada, eu quero servir para sempre, eu quero te servir enquanto eu viver.
Amém. Assentai-vos. Obrigado. Irmãos, esta parábola é tremenda. Olhe para cá. Este servo aqui da parábola, provavelmente ele está dentro do período do ano inicial que está servindo ao seu Senhor. Mas o que Jesus quer que nós entendamos, que Jesus quer nos ensinar, é o seguinte: imagina que você, os irmãos que me ouvem, é o senhor deste servo. Como eu disse antes. E ele foi comprado para fazer quantas coisas? Quantas coisas? Cuidar da lavoura, cuidar das criações, cuidar do seu senhor e da sua refeição. Escute, o dia na Palestina começava muito cedo, por volta das 5 horas da manhã. 5 horas da manhã eles já estavam acordados para quando fosse às 6 horas da manhã eles já estivessem trabalhando. Esse servo aqui da parábola saiu de casa provavelmente às 6 da manhã. Ele trabalhou o dia inteiro exposto ao sol e se esforçando muito. Cuidar da plantação, cuidar da criação, requer esforço ou não? Quem conhece, quem mexe com boi, sabe quanto requer esforço com plantação, plantar milho, colher o milho, né, irmã Nete? Sabe o quanto é difícil? Então ele é exposto o dia inteiro no sol, se esforçando, cuidando da lavoura, cuidando do gado, e no final do dia ele está voltando para casa. E o que Jesus está dizendo é o seguinte: você, como senhor deste servo, você vai olhar para este servo aqui depois de ele ter um dia pesado, e você vai dizer para ele: senta aqui na mesa, vamos conversar um pouco, come um pouco, toma uma água. Era isto que você iria dizer? Não, claro que não. O que você vai dizer para ele é o seguinte: ainda te falta uma coisa para você fazer dentro daquilo que você foi comprado para fazer. E o texto vai dizer: você precisa ir na cozinha e preparar a minha refeição. Versículo 8: cinge-te, ou seja, troca de roupa, coloca as roupas novas, porque servir ao Senhor não é do mesmo jeito como se serve lá fora. Primeiro, coloque roupas novas, aí você vem e aí você serve ao seu Senhor. E depois, então, que o seu Senhor tiver comido e bebido, aí sim, tu, servo, vai comer e vai beber. Aí o que Jesus está dizendo, irmãos, é o seguinte: ouça, depois dele, o servo comprado, ter feito tudo isso, você vai olhar para ele e vai dizer: muito obrigado. Eu não sei como te agradecer pelo que você fez lá fora no campo por mim. Jesus está dizendo: você vai dizer isto? Não. Porque na verdade ele fez aquilo que ele foi comprado para. Aí Jesus conclui a parábola no versículo 10 dizendo: assim também vós. E vós quem? Os discípulos. Nós, igreja. É fantástico. Jesus apresenta uma parábola ambientando-os segundo aquilo que eles conhecem para dar uma lição. Ele vai dizer assim: assim também vós, quando tiverdes feito todas essas coisas, trabalhado no campo, chegado em casa, servir o Senhor, quando vocês tiverem feito tudo isso, o que vos for mandado, entenda o seguinte: somos apenas servos inúteis. Irmãos, nenhum obrigado,
Nenhum senta aqui, vamos comer junto. Não. Você foi comprado para fazer isso. E para aquilo que você foi comprado fazer, você tem que fazer sem esperar nada em troca. Porque na verdade o que você faz é uma forma de recompensar o que o seu Senhor fez por você. Irmãos, então assim também vós, Anderson, assim também tu, Anderson, quando tiveres feito todas essas coisas que tiveres feito, tudo que vos for mandado, você é apenas um servo inútil, porque está fazendo apenas aquilo para qual lhe foi mandado, comprado fazer. Porque fizemos apenas aquilo que fomos comprados. E fazendo assim, Jesus está dizendo que somos servos, meu Deus, como? Que fazendo, permaneço sendo inútil, porque você só faz o que é mandado. Está dizendo a parábola. Alguém me ouve aqui nesta noite? Diga amém. A gente precisa entender algumas coisas aqui. Se você chegasse e dissesse para este servo aqui, e dissesse assim, né, você fosse amigo desse servo, não um senhor, agora um amigo. Viu, pastor Rony? Você chegasse para este servo aqui e dizia assim para ele: rapaz, a sua vida não está fácil não, hein? Servindo fora, servir aqui dentro, e mesmo assim, não passa de um servo inútil. Você está acordado desde que horas? Ele diria, acordado desde as 5, trabalhando desde as 6. E perguntasse, e você trabalhou até que horas? Lá fora na lavoura, no campo, cuidando dos animais, das plantações. O servo diria, trabalhei até às 16 horas. E você, amigo do servo, perguntaria, e você conseguiu descansar um pouco? Ele diria, não. Eu fui para casa. E você perguntaria ao servo, e quando você foi para casa, o que você fez? Você descansou? Ele diria, não. Eu preparei a refeição do meu Senhor. E você perguntaria, e você comeu junto com ele? Ele diria, não. Primeiro eu servi meu Senhor. Ele comeu, ele bebeu. Depois que ele estava satisfeito e foi para o quarto para descansar, assim eu comi e bebi. Quando o Senhor estava satisfeito pelo serviço do servo, ele foi descansar. Hoje na igreja nós queremos ter ou ser satisfeitos por Deus, sem mesmo querer servi-lo. E você perguntaria, você está muito zangado, revoltado com seu Senhor? E o servo da orelha furada diria, não. E você perguntaria, por que você não está zangado? Por que você não está revoltado com seu Senhor? Seu sentimento não é de revolta? Poxa, você chega cansado, tem que servir. Nem com seu Senhor você come. Isso não te causa revolta? E você perguntaria a este servo, qual é o seu sentimento então para com seu Senhor? E o servo da orelha furada diria, meu sentimento com relação ao meu Senhor é de gratidão. Você não está revoltado com Ele? Não. Então o que você pensa do seu Senhor? O meu sentimento com relação ao meu Senhor é de gratidão. Eu apenas sou grato a Ele. E você, curioso, continuaria perguntando para esse servo da orelha furada, por que seu sentimento é de gratidão?
Ele, o servo da orelha furada, diria: porque eu só posso ser chamado de servo dele, porque ele me comprou quando eu era escravo um dia. Os irmãos entenderam? Por que você tem um sentimento de gratidão a ele? Porque eu só posso ser chamado de servo dele, porque ele me comprou quando eu era escravo um dia. E você perguntaria, continuaria perguntando: então você não está com raiva do seu senhor? O servo da orelha furada diria: não. E você perguntaria: então, o sentimento que você tem para com seu senhor é de gratidão? E o servo diria: sim, claro. E você, curioso, perguntaria: por quê? E o servo da orelha furada diria: porque um dia, quando eu era escravo, junto dos outros escravos, e pela razão que eu não conheço, e com certeza não foi por méritos meus, ele, o meu senhor, que já comeu, depois de eu servir, está dormindo lá, o meu senhor que está dormindo, descansando, decidiu me comprar. E eu só posso ser chamado de servo dele, porque um dia ele me comprou. Porque eu mesmo, diria ele, porque eu mesmo não teria capacidade de me absorver sozinho. Eu sozinho não poderia sair da condição de escravo. E isso só foi possível sair da condição de escravo, porque aquele que eu acabei de servir lá, e está descansando, dormindo, está no céu, sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, ele me comprou. Porque fui comprado por ele. E aí, você se sente um servo inútil? Então, ele continuaria dizendo: meu sentimento não é de tristeza para com meu Senhor, não é de revolta com ele, não é de sobrecarga, porque nós somos assim. Pensamos que fazemos muito, quando na verdade não fazemos nem aquilo para qual fomos comprados. Pensamos que fazemos, mas na verdade nós fazemos muito para nós, quanto para o Senhor, quase nada. Anderson, escute, então, o meu sentimento é de gratidão, porque o servo da orelha furada dizendo: porque quando me lembro, se ele não tivesse me comprado, eu não estaria aqui. Se ele, o meu Senhor, não tivesse te comprado, talvez você não estaria aqui. Talvez você não estaria aqui esta noite. E a nossa vida seria totalmente diferente do que é hoje, por causa dele que nos comprou. Escute isso, irmãos. Quem reconhece o que era para o que hoje é em Deus, seu sentimento é de gratidão. Ainda tem alguns que querem por banca. Você não era nada, não passava de um escravo condenado, e agora, depois que foi comprado, não quer servir, e para servir tem que adular. E para servir tem que achar tempo. Meu irmão, como é que eu vou medir meu tempo para aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus? Poderia permanecer no céu, mas se permitiu viver um tempo de 33 anos e meio para que você fosse comprado do mercado de escravo, a qual nós estávamos condenados. Você não era nada, não passava de um escravo condenado ao inferno. E agora, depois que foi comprado, não quer servir, se faz de difícil para fazer as coisas de Deus, para Deus. Reclama muito por ter
consegue se envolver com as atividades da igreja, da casa do Pai, reclama se está fazendo mais de alguma coisa. Na verdade, o sentimento de alguns não é de gratidão, é de ingratidão. E faz muito menos aquilo para qual foi comprado fazer. E quando escute isso, irmãos, e tem alguns que até põem culpa em outro por deixar de servir. Não, por causa do fulano, deixei de fazer. E quando você deixa de servir por causa de alguém, você na verdade está deixando de servir a Deus que te comprou. Se eu fosse deixar de servir a Deus pelo que falam, pelas mensagens que eu recebo no privado, meu irmão, eu não estaria aqui, mas o meu negócio é com quem me comprou. Não porque quem está dentro e é servo inútil. O meu negócio é com quem me comprou. Eu sei quem me comprou, eu sei de onde ele me tirou. É por isso que eu faço, não para agradar homem, eu faço para agradar aquele que derramou sangue para me comprar. Raban tocou, briaman, darabás, candarabás. As duas se parecem, né? Deus abençoe. Que seja futuras servas do Senhor, né? Irmãos, e você, essa é a Helena, é a irmã missionária. E você continuaria dizendo ao servo da orelha furada, escute isso, irmãos. Escute, deixa a menina aí, deixa. E você continua dizendo, então, pastor Rony, o senhor diria assim, então o seu sentimento não é de revolta. O servo da orelha furada diria, não, meu sentimento é de gratidão. E por mais que eu tenha feito muito por ele, não vai ser o suficiente do que ele já fez por mim. É gratidão. Meu sentimento é de gratidão. Na balança do que Deus fez por nós, o que nós fazemos por ele nunca vai pesar mais. Sempre o que Deus fez, sempre vai pesar muito mais do que nós em vida conseguiríamos fazer para ele. Então, o seu sentimento é de gratidão? Sim, gratidão. Aí ele diria, o servo da orelha furada, ele diria, porque você não tem noção como era a minha vida quando eu estava na escravidão. O servo diria, você não tem noção de que é alguém que viveu a vida inteira como escravo. E hoje ele diria, eu posso parar para refletir nisso. E quando eu paro e penso do que eu era para o que eu sou depois de ser comprado, o meu sentimento é de gratidão. Hoje não sou mais escravo, diria ele, eu sou servo. Eu sei que pode ser difícil estar aqui. Eu sei que nós podemos sentir o peso do que é servir a Deus. Sei que tenho que renunciar a algumas coisas para servi-lo, mas não tem como comparar a vida que vivo hoje com a vida que eu vivia quando era escravo. Tem ou não? Deixa eu lhe falar algo, irmãos, ou relembrar. Talvez alguns tenham esquecido. Mas a primeira coisa que deveria existir em nosso coração em relação ao nosso Senhor é o sentimento de gratidão. E a gratidão é reflexo do meu serviço a Deus. Quando você percebe que um dia, talvez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos atrás, se ele não tivesse comprado você, você não estaria como estaria hoje. Se ele não tivesse comprado você, como
como você estaria vivendo hoje se ainda estivesse vivo. Sabe por que você hoje está na casa dele? Sabe por que ele tem cuidado de você? Sabe por que existe um sentimento de gratidão em seu coração, ou deveria existir? Porque quando você estava em meio à escravidão do pecado, ele foi lá e comprou você. Não é você que foi até ele e disse: salva-me, me tira desta prisão. Ele saiu de lá e foi até você e comprou você. Ele comprou você, irmãos. Diga assim, eu fui comprado. Diga assim, o meu Senhor não pagou 30 moedas de prata. Diga assim, o meu Senhor pagou um preço de sangue para que eu fosse comprado do mercado de escravo para hoje servi-lo com alegria. Com alegria. Com alegria. Hoje você pode ser chamado de servo de Deus, de serva de Deus, porque Ele te comprou quando você era escravo do pecado, quando ninguém dava um vintém por você. Jesus disse: eu dou a minha vida por Ele. Eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Aleluia. Fique de pé comigo para me fazer uma oração. Irmão, ouça isso. Ouça isso. Eu disse que pode ser difícil. Eu disse que nós podemos até sentir um peso de servi-lo. Porque para servi-lo a gente tem que abrir mão de muita coisa. Renunciar até aos nossos próprios interesses. Para realizar os interesses de Deus. Esse dia eu estava orando aqui na nossa campanha. E Deus falava no meu coração. Às vezes a gente se perde na oração, buscando a Deus pelos nossos interesses. E nem sequer perguntamos a Deus quais são os interesses dele para nossas vidas. Às vezes a gente pensa, eu já estava lá no quartel, Deus ministrou uma palavra no meu coração do jovem rico. Às vezes a gente olha para nós e diz assim: não, estamos bem, estamos perfeitos, nós observamos os mandamentos. Aí quando Jesus olha para nós e diz assim: te falta uma coisa. Porque aos nossos olhos nós vamos encontrar em nós perfeição, mas aos olhos de Deus sempre haverá alguma coisa que nós possamos melhorar. Até porque existe, segundo Paulo, uma plaquinha escrita nas nossas costas. Paulo diz que nós estamos, tem uma placa aqui atrás escrita assim, ó, em construção. Nós estamos em construção. O tempo que nós estivermos aqui, nós estamos em construção, em processo de aperfeiçoamento, disse Paulo. Deixa eu dizer, escute, como posso me satisfazer fazendo o mínimo perante aquele que fez tudo por mim? Como posso me satisfazer fazendo o mínimo perante aquele que fez tudo por mim? Escute, irmãos, o servo trabalhava no campo, fora de casa para o seu senhor, e quando chegava
em casa tinha que servir o seu Senhor. Continuava servindo o seu Senhor, trabalhando para o seu Senhor. Escute, hoje nós trabalhamos para nós mesmos. E por estarmos cansados de trabalhar para nós mesmos, nós deixamos de estar na casa do Senhor para servi-lo, sim ou não? Você foi comprado. Não para fazer apenas 3 coisas, para a qual você foi comprado fazer. Você foi comprado para fazer muito mais do que você foi comprado para fazer. Eu vou terminar na quinta-feira que vem. Pastor, mas tem... Tem como não ser um servo inútil? Tem. E quinta-feira eu vou falar como não ser um servo inútil, segundo o que Jesus disse. Feche seus olhos, se puder. Se puder. Você se sente um servo inútil? Se o seu sentimento é de falta, é porque você está fazendo apenas o que você foi comprado para fazer. E Deus espera que você faça muito mais. Deus precisa que você faça muito mais. Deus quer que você se esforce muito mais. Deus quer que você se enganje muito mais. Deus quer de você um tempo maior para Ele. Não permaneça dando a Deus apenas as sobras. Você é servo comprado. Você é grato. Você tem motivo para fazer melhor, para fazer muito mais. Pastor, eu tenho me esforçado, mas você pode fazer muito mais pelo seu Senhor. Não é para homem, não é por homem, não é para que vejam, é para o seu Senhor, é para o seu Deus, como um sentimento de gratidão. Senhor, nosso Deus, eu quero te dar graças, obrigado, por esta noite o Senhor ter nos orientado, ter nos instruído, pela vida dos teus filhos que aqui estão, os teus servos da orelha furada, aqueles que resolveram não viver, não te servir apenas por 6 anos, mas estão diante de ti para servi-lo por todos os dias da sua vida. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa repousar sobre a vida dos teus servos da orelha furada. E lhes dê, Senhor, a força suficiente para fazer não somente aquilo para qual foi comprado fazer, mas para fazer muito mais para o Senhor. Que esta presença nos envolva, que essa presença nos desperte, que essa presença nos levante, que essa presença nos ponha de pé e nos torne produtivos no reino de Deus, que esta presença faça-nos frutificar, para quando Jesus vir visitar-nos, Ele não ache apenas folhas, mas Ele possa perceber que os servos estão cheios de serviços, cheios de frutos, para apresentar aquele que os comprou. Senhor, torna esta igreja, Senhor, produtiva, torna esta igreja que abriu mão da carta de alforria, abriu mão da carta de liberdade, esta igreja que disse, não 6 anos, mas por toda a minha vida, sirva a Deus por toda a sua vida,
Sirva a Deus não por causa das circunstâncias, se favorece ou não, sirva a Deus porque Ele te comprou, porque você é grato. Porque você é grato. Deus te abençoe. Diga para quem está do seu lado assim: você é um servo da orelha furada. Quando te virem sair da igreja, vindo para a igreja, vão dizer: ali está um servo da orelha furada. Não é porque tem um brinco na orelha, é porque ele vai ver de forma espiritual que tu és alguém a serviço do reino de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de todos aqueles que são servos da orelha furada. E que todos digam: amanhã, escola bíblica dominical, às 19 horas. Temos oração agora, tá? Oração, vamos tirar aqui uns 25 minutos de oração, para não quebrarmos aí a nossa corrente de oração do mês de fevereiro.